concurseiro? Hoje nós vamos aprender a escrever uma redação que fica, daquele modelo que a IBFC adora. A IBFC ela tem umas características bem específicas de redação, de escrita de redação, e aí é bom a gente entender como esses corretores e como essa banca gostam do seu texto escrito, para a gente poder até já se programar, né? Já escrever visando uma nota melhor aí em cima dos nossos concorrentes. A gente tem um foco hoje, nosso foco hoje é aprender a estrutura dissertativa, ok? E ver como é que está a grade de correção dentro do nosso edital. Eu começo com vocês, no slide, trazendo a ideia geral do que é um texto dissertativo. Um texto dissertativo, que é o texto cobrado pela banca IBFC, nesse texto, ele vai dar 3 temas e você vai ter que escolher um dos 3 temas e dissertar sobre esse assunto. O que é dissertar, professora? Eu vou expor algumas ideias, as minhas ideias, a minha opinião. Não precisa ser uma opinião tão explícita, mas ela tem que ser sua, uma opinião para dentro desse texto com base nesse tema. Mas não é só jogar a sua opinião lá. Eu acho que isso é errado e ponto. Você tem que trazer argumentos, você tem que trazer fatos, você tem que trazer dados, você tem que mostrar que o seu ponto de vista é coerente com a realidade, certo? Aí você vai, para fazer isso, você seleciona uns dados, seleciona outros autores para se ancorar, seleciona exemplos de vida prática que a gente vê na atualidade e vai construindo a sua ideia em cima dessa perspectiva, dessa sua perspectiva, ok? O gênero dissertativo requer a habilidade de saber expor com clareza suas ideias com relação ao tema proposto, ressaltando que esse tema sempre engloba temáticas sociais. Para que essa exposição ocorra de forma adequada, é necessário que o locutor possua não somente bom domínio de aspectos linguísticos, mas também conhecimento do assunto a ser tratado. Entenderam? Não é só saber escrever bem. Saber escrever bem, segundo a gramática normativa, é importante. Inclusive, a IBFC ela é muito rígida com relação à gramática. Ela não tolera erros gramaticais, ela não deixa passar, ela tira ponto mesmo. Mas não é só isso, não é só essa competência. No final dos slides a gente vai ver como é que está a grade de correção e vocês vão ver como eles distribuíram e ficou bem justinho assim a distribuição de pontuação. Então não é só focar em escrever bem, em escrever conforme a gramática, é ter o que falar e ser coerente ao falar, ok? No próximo slide a gente traz uma explanada geral sobre como os concursos cobram esses nossos textos dissertativos. Textos dissertativos argumentativos são usados de forma recorrente em provas de concursos públicos, pois são uma excelente forma de avaliar não apenas se o candidato domina as normas gramaticais necessárias na modalidade formal da língua, mas de avaliar se o candidato usa a língua com coesão e coerência na defesa do ponto de vista. Essa modalidade dissertativa requer do concurseiro a habilidade de usar artifícios textuais para encadear as ideias de forma que aliem estrutura linguística e ponto de vista que confluam ao objetivo de convencer o leitor. Tudo isso de forma coerente, coesa e pragmática, Ou seja, vocês têm que ser bem objetivos também na prova de vocês. Não adianta enrolar muito, porque não tem o que falar. Se você não tiver o que falar, vai ser difícil atingir um bom resultado. Por isso que a gente tem que ler muito, estar bem informado, usar a gramática ao nosso favor e usar o nosso conhecimento de mundo. A gente tem que ser coerente também ao fazer isso. A estrutura do texto dissertativo argumentativo, ela requer algumas etapas. Primeira coisa que eu vou falar para vocês antes de falar das etapas é que a IBFC ela vai trazer para a gente 3 temas. E vocês precisam focar em um desses temas. Não se percam. Não digam que vão fazer
o primeiro tema e aí acabem falando um pedaço de cada tema que eles deram, misturando tudo e confundindo tudo. Se você escolher o primeiro tema, foque no primeiro tema. Esqueça o segundo, esqueça o terceiro, vá-se embora no primeiro tema e trabalhe ele bem direitinho. Não misture as coisas, porque o corretor da IBFC vai sacar que você ficou perdido. E aí, meu amigo, já vai perder uns pontos, meu amigo, minha amiga, já vai perder uns pontinhos aí. Foca no tema que você escolher, que é aquele que você tem mais afinidade, aquele que você conhece mais referência, mais um contexto mais social, e vai. Com relação à estrutura, como eu estava falando, a gente tem umas etapas a serem cumpridas para um texto dissertativo argumentativo. Nosso texto, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, e não esqueçam, sim, mais uma vez, não esqueçam de focar no tema, para não se perder também ao longo da sua escrita e fugir desse tema ou não mencionar exatamente o que tem no tema de proposta, porque às vezes o tema é desigualdade social no Nordeste. Você fala de desigualdade social, mas esquece de citar a região que foi solicitada aqui no Nordeste. Então isso não pode acontecer, você vai receber uma punição em pontos por isso. Você tem que falar sobre todo o tema que ele der, certo? De forma completa. Sobre a estrutura, a gente tem no slide começando pela introdução. Na introdução, você vai pegar esse tema que você escolheu e vai apresentar vai criar um contexto ali para situar o leitor sobre o que você vai falar. Lembra de ser completo no tema e lá na introdução você já vai falar um pouco sobre aquele tema específico. Nessa hora, na introdução, que você tem que escolher as linhas argumentativas que você vai usar ao longo do seu texto. Se você não faz isso na sua introdução, você vai ter um problema de estrutura no restante do texto, certo? Então isso é essencial. O que é escolher linhas argumentativas, professor? Você tem um tema e vai escolher pelo menos duas linhas argumentativas que são a base para o que você vai escrever ao longo do seu texto. Escolheu as duas, você vai citar as duas, por exemplo, para o problema de desigualdade aqui no Nordeste. Vocês podem escolher duas linhas argumentativas, como os fatores históricos e a falta de políticas públicas. Entendeu? Duas linhas argumentativas. Isso é essencial que esteja na introdução, depois de um breve levantamento sobre a sua tese, e essas duas linhas argumentativas estejam na sua introdução, porque é a partir delas que você vai fazer o seu desenvolvimento. E cada linha argumentativa dessa vai ser a base para um parágrafo de desenvolvimento e o outro parágrafo de desenvolvimento. Não vai misturar. Não é aconselhável nem trocar a ordem lá da introdução. Se você colocou um e outro, embaixo você vai ter que trabalhar o primeiro e depois o segundo no desenvolvimento. Não misture. Cada um tem que ficar lá no seu quadradinho falando daquilo que você disse que ia falar, para conseguir manter a linearidade das suas ideias, do seu texto, do que você propôs como argumento, certo? É isso que o corretor que vai ler o seu texto espera de você. Feito isso, introdução, linhas argumentativas, no mínimo duas. Se você colocar 3 linhas argumentativas na introdução, vai ter que ter 3 no desenvolvimento. Se você colocar 4, vai ter que ter 4 parágrafos de desenvolvimento. Se você colocar uma só, vai ter que ter um parágrafo só no desenvolvimento. Então, decidam com sabedoria essas linhas argumentativas. Eu geralmente aconselho a que tenham 2 linhas argumentativas, porque aí você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento, o texto fecha em 4 parágrafos, no limite de linhas você consegue expor suas ideias, é um texto massa, certo? Partindo para esse desenvolvimento, você não vai só jogar o seu ponto de vista, a sua opinião nesse desenvolvimento. Você vai trazer essa linha argumentativa e vai me dar a base, vai dar ao corretor a base para que ele acredite nesse seu ponto de vista, para que ele veja que isso é real, certo? Voltando para o slide, eu só vou fazer umas observações.
Ainda na introdução. Na observação 1, eu digo o seguinte: faça uma escolha prévia de ideias, argumentos que fundamentarão a sua tese e divida-as em parágrafo. E a observação 2 é que você pode relacionar os argumentos na introdução de forma breve, certo? E aí no desenvolvimento eu vou trazer cada linha argumentativa que eu expus lá na minha introdução. Isso tem que ser feito de forma objetiva, então não enrole para falar o que você quer falar, porque isso já tira muito ponto seu. Seja objetivo, traga informações extra-texto. Se tiver algum dado que você lembre, algum autor, algum acontecimento que a mídia fez circular muito, algum caso conhecido, também não é um caso da sua vizinha, um caso que aconteceu no seu bairro, o corretor não sabe disso, ele não tem como saber se isso é verídico ou não. Traga para esse texto informações que o corretor consiga visualizar, entende? E aí, feito de forma objetiva e consistente, lembre-se que o leitor tem que ficar convencido de que o seu ponto de vista é válido. Mais uma observação agora sobre o desenvolvimento que eu trago no slide é a seguinte: é importantíssimo que nos seus parágrafos de desenvolvimento, cada um trate de uma linha específica apenas, nunca mais de uma, nem a mesma em mais de um parágrafo. Ou seja, retomando aquilo que eu disse, cada parágrafo é cada parágrafo. Não misture as linhas, não complemente a ideia de uma na outra. Você tem que começar e terminar aquela linha argumentativa naquele parágrafo. Beleza? Na conclusão, depois que você discorreu sobre aquela problemática toda, que você escolheu fez uma tese lá em cima na introdução, escolheu suas linhas argumentativas, expôs elas na introdução, trabalhou cada uma no desenvolvimento, aí a gente vai chegar na conclusão. A conclusão vocês precisam iniciar com uma conjunção, um conectivo que finaliza um portanto, um por isso. Depois disso, façam uma retomada dessa tese, de tudo que foi discutido ao longo desse texto de vocês e proponham melhoras, alguma ação que vocês considerem que possa ser bacana para solucionar esses seus problemas. Se vocês, ao longo do texto, falarem que existem muitos problemas, vocês na conclusão, vão ter que dar resposta para cada um desses problemas. Então, atentem-se a não problematizar sobre muitas coisas, porque senão na conclusão, se você deixar de resolver algum desses problemas, também já rola uma eliminação. Termina com uma frasezinha assim que retoma o tema e aí o corretor já vai entender que o seu texto ele teve toda uma estrutura e você seguiu, é como um enredo. Você criou um enredo e na introdução você disse ao corretor qual é a sua tese, disse o que você vai fazer no seu desenvolvimento. Quando chega no desenvolvimento, você faz aquilo que disse e quando chega na conclusão, melhora, porque você ainda propõe solução para os problemas que você apontou. Entendeu? É tudo que o corretor quer, é isso de você. Você siga esse seu enredinho, seguindo toda a estrutura do texto dissertativo. Seguindo, eu trago para vocês no slide o print do edital. E nesse edital, vocês precisam já ter tido uma nota bacana na prova objetiva, para poder ir para a discursiva. A discursiva que é a redação, ela vai propor 3 temas, vocês precisam escolher um desses temas, ok? E o candidato deverá redigir no mínimo 20, no máximo 30 linhas. Excedeu 30, não tem nem espaço na folha para escrever. Mas excedeu os 30, eles nem consideram e esse texto vai ficar incompleto, porque o que completava ele não está no número de linhas, e aí você já é prejudicado em vários critérios. Aí, certo? Então, respeitem o mínimo e o máximo de linhas exigido pelo edital. E aí a gente tem alguns critérios de correção conforme o quadro abaixo. Olha, são 6 critérios de correção, bem divididinhos, como eu falei para vocês. Conhecimento do tema, cobertura dos tópicos apresentados, domínio e inter-relação entre os conceitos centrais do tema proposto, já vale 20 pontos. Então, não fugir do tema,
foi aquilo que eu disse a vocês. Se o tema falar sobre uma coisa específica, sobre a desigualdade aqui no Brasil, vocês não podem generalizar isso para o mundo, por exemplo. Vocês têm que tratar dessa temática aqui no lugar onde eles pediram para tratar. Tem que tratar do tema no geral, conforme ele está lá. Só isso vale 20 pontos já. Lembrando que vocês precisam acertar no mínimo 60% da redação. Então, todo ponto tem que ser suado, tem que ter atenção para poder conseguir, certo? Não perder. O segundo item é a habilidade argumentativa. Aí vem atualização, originalidade, relevância de informações, é isso. Não adianta e nem basta apenas dar o seu ponto de vista. Você tem que provar, tem que ancorar suas ideias, legitimar o seu argumento. Só isso vale mais 20, foi 40. No terceiro item, a gente tem sequência lógica e de organização do pensamento. Introdução, desenvolvimento e considerações finais. É o nosso enredo de texto dissertativo. Isso também vale 20 pontos. Então, respeitem e sigam a sequência do texto dissertativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Façam a etapa por etapa, não esqueçam nenhuma. Façam conforme as dicas que eu dei, que os 20 vocês já garantem da estrutura, certo? A próxima é coerência e coesão. Aí, percebam que eles já vão diminuindo na parte de gramática mesmo. Ó. Coerência e coesão, pontuação, continuidade, progressão de ideias, uso apropriado de articuladores. Isso são aqueles mecanismos para compor pelo... tudo isso que faz a gente ligar as ideias umas às outras, que dá a coesão, mecanismos de coesão e coerência, é cobrado aqui, nessa competência, e vale 16 pontos. O quinto, aí no quinto ele vai para a parte gramatical mesmo. O quinto e o sexto, né? Morfossintaxe, relação entre palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, organização e estruturação dos períodos e orações, emprego dos tempos e modos verbais e colocação de pronomes. Já vale menos, vale 14 pontos. Por último, acentuação em ortografia, que vale 10. A Banca BFC, mais uma vez, ela é bem criteriosa na correção. Ela geralmente não aceita contestações. E quando ela aceita, ela às vezes ainda diminui a nota, porque aí ela vai corrigir assim, parece que com mais critério do que antes. Então, tentem respirar fundo na hora de fazer essa prova para não errar bobagem, errar acentuação, errar estrutura. Isso não pode acontecer, certo? No texto de vocês. Tenham calma também com relação ao tempo. Vocês precisam trabalhar o tempo que vocês têm para fazer a redação. Porque a prova objetiva é no mesmo dia da redação, é no mesmo momento. Você já está ali nervoso, muita coisa para dar conta, muitas questões objetivas, muita informação na sua cabeça. Com tudo isso, ainda tendo que lidar com ansiedade, ainda tendo que lidar com nervosismo, você vai ter que escrever uma redação. E é difícil. O que acontece em muitos concursos em que há a prova objetiva e há a redação? O candidato foca muito na objetiva e esquece da redação. E a redação, às vezes, é o que muda completamente a posição, elimina muita gente que esquece de tempo. E aí, quando começa a fazer a redação, já está acabando o tempo. E aí não consegue fazer a redação, é eliminado. Aí... esquece o tema, faz um tema que não tem nada a ver, escolhe um tema, mistura um tema com outro e já é eliminado, faz número mínimo de linha, já é eliminado, faz número máximo de linha, enfim, é um caos. O que acontece? O que vocês têm que fazer? Tem que ter calma, respirar fundo, fazer a prova objetiva, mas consciente de que não existe só a prova objetiva para ser feita nesse dia, que também existe a redação e ela demanda tempo. Então, dividam bem o tempo entre a prova objetiva e a prova discursiva. Não deixem 10 minutos fazer a prova, só a prova objetiva e 10, 15 minutos para fazer uma redação. Não vai sair uma redação bacana, não vai. Separa aí pelo menos uns 40 minutos, até 1 hora. Se você conseguir adiantar a sua objetiva e partir para a discursiva, é melhor, porque aí você pode até fazer a lápis num rascunho, depois passar para caneta, fazer algumas correções, elaborar melhor seus argumentos,
certo? Não se atropelem, não esqueçam que existe uma redação aí que não é só uma prova objetiva, porque muitos candidatos não vão preparados psicologicamente para lidar com isso e eles são eliminados. E vocês que tiveram aula aqui na plataforma já sabem que isso é recorrente. Vão respirar fundo no dia da prova, vão fazer a prova objetiva com concentração, mas com rapidez também, para poder terminar ela com segurança e partir para a redação. Na nota de redação, tudo pode acontecer. Muitos candidatos podem ser eliminados, muitos não podem ser. E essa redação é que faz a diferença mesmo em concurso. Então, foco. Lembra de argumentar bem, lembra de trazer outras referências que embasem seu ponto de vista. Lembre da estrutura do texto, para não falhar na estrutura, e atenção às regras, às normas gramaticais, para não perder ponto por bobagem também, por acentuação, por concordância, certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o que se fazer nessa redação. Tenham calma, leiam, mandem redações para a plataforma para que eu vá corrigindo com vocês, mandando feedback e que haja um progresso até o dia da prova de vocês, e tenham calma, vai dar certo, ok? Aqui foi a professora Rafaela Félix na aula de redação. Continuo com vocês na plataforma e vai dar tudo certo. Boa prova. Até mais.